Bom dia, hoje é sábado, Shabat para mim, dia 21 de junho de 2005. Então, deixa eu reposicionar uma coisa aqui no computador. O WhatsApp Business aqui. Vocês devem ter percebido, algumas pessoas que tomam um tempo inútil da vida para assistir o que eu gravo, ou para ler o que eu escrevo, deve ter percebido que já faz algum tempo que eu não escrevo nada, nem faço muita piada, não gravo nada, não tenho gravado praticamente nada. O máximo que eu faço é compartilhar algumas fotos das coisas. As coisas que eu gosto, das pessoas que eu gosto, das coisas que eu gosto, do meu trabalho, que também não está acontecendo muito nesse momento. O desenho está um pouco parado, eu tenho que retomar, tenho muita falta disso. É que o condomínio me toma um pouquinho de tempo e não é o sonho da minha vida ser síndico, nunca foi. Mas montou na mula, aguenta o tranco, né? Então eu optei por fazer um trabalho com a qualidade daquilo que eu sempre fiz nos meus trabalhos, fosse onde fosse. Até porque na Bíblia está escrito o seguinte, o apóstolo Paulo diz, mas lá no livro de Eclesiastes, se eu não me engano, também diz a mesma coisa. Tudo quanto for colocado na tua mão para fazer, faz o teu melhor, porque tu não está fazendo para ti, tu está fazendo para Deus, tu está espelhando o caráter de Deus na tua ação responsável. Então eu penso assim, se eu estou fazendo para Deus, não é a melhor coisa que existe no mundo, mas é o melhor que eu posso dar. Então a minha dedicação é isso. Então eu tenho publicado algumas fotos das plantas, né, do nosso pequeno horto aqui que foi criado, né, depois da reforma. E eu todos os dias o meu prazer, a minha alegria é andar pelas plantas, pelas 70 árvores que foram plantadas, frutíferas, né? E olhar o desenvolvimento delas, o que a gente fez. A gente pegou um vaso de 40 litros, né? E com terra bem adubada, tudo preparado, e nós plantamos árvores frutíferas. Foram 70, na verdade, foram 64 frutíferas, mas tem algumas ornamentais ali, tem jacarandá, tem ipê branco, ipê roxo, enfim. E o restante são frutíferas mesmo, né? Tem desde 5 pés de uva de boa qualidade, Terci Bordeaux, Rosé, sei lá mais o que. E tem plantas que eu nunca vi na vida, árvores, frutas que eu nunca vi na vida, né? Tem bacupari, jambo vermelho, tem outras que não são daqui, mas vamos ver se ela dá aqui, cacau, né? E tem araçá-boi, por exemplo, não tem nada a ver com o nosso Araçá do Sul. Então a gente fez aí, e todas elas estão prosperando bem. 2 pés de pera, tem que considerar que agora nós estamos no outono, entrando o inverno, né? Acho que hoje entra o inverno, né? Então algumas são caducas, a maioria são perenes, e as caducas, como vocês sabem, quem não sabe aprende agora, né? Se gazeteou a aula. As caducas são aquelas que as folhas caem no inverno e elas hibernam, né? Elas ficam paradinhas ali hibernando. E na primavera, então, elas desabrocham maravilhosamente. Então, só que uma árvore dentro de um vaso, ela deixa o vaso meio vazio. O que eu fiz aqui? Eu plantei hortaliças, né? Então eles estão cheios de hortaliças, chás, temperos, alface, cebolinha, tudo, vários tipos de hortaliças, né? Tomate, muito tomate e tal. Então o meu prazer é todo dia ir lá, olhar o que está acontecendo, colho uma, arrumo a outra e tal. Então eu tenho deixado um pouquinho o aspecto intelectual, se é que eu posso chamar assim, vamos dizer, o trabalho de pensamento, né? Meio de lado, mas
ou melhor, eu não tenho escrito, eu não tenho publicado, mas eu não paro de pensar. Aliás, pensar é o meu hobby, né? Tem gente que tem vários passatempos, né? Um gosta de plantar um jardim. Para mim já plantar um jardim, um pomar já não é mais um passatempo, é uma condição existencial, né? Mas outros gostam de desenhar, eu também desenho. Enfim, tem muitos passatempos. Pessoas têm muitos passatempos. Outros gostam de jogar futebol, jogar um game. Um dos meus passatempos, e eu gosto muito dele porque é um passatempo de solitude. O que é solitude? Quando você está sozinho, mas não é solidão, entendeu? Solitude é quando você está sozinho e tem prazer em mesmo continuando sozinho. Ou seja, eu procuro não me entediar. Então eu procuro vencer o tédio com o quê? Com pensamentos. No momento que eu começo a trabalhar os pensamentos, as minhas ideias, os meus... enfim, literalmente mecanizar a minha mente, o que acontece? O tempo passa, o tempo voa, né? E a poupança Bamerindos continua numa boa, como se dizia a propaganda antiga. E ali eu construo ideias, construo metáforas, construo conceitos para a minha própria vida. Então, eu estava outro dia num desses pensamentos, eu até pensei, eu estou com 67 anos, quase 68, a cara não mostra, a cara mostra que eu estou com 69, 70, mas assim, eu comecei a lembrar quando a gente vai ficando velho, o nosso cérebro ele começa a buscar memórias mais antigas. Interessante, né? Às vezes, tipo assim, eu não lembro, me faltam palavras para coisas, palavras comuns, corriqueiras, eu esqueço o nome daquela palavra. Poxa, me deu um branco, eu queria dizer tal palavra, está me faltando. Tempo depois, eu descubro a palavra. Era uma palavra tão comum. E a gente esquece, eu já estou na fase de começar a esquecer. Ainda não uso fralda, viu? Ainda estou bem, estou bem. Mas, graças a Deus. Mas, a gente começa a lembrar de coisas antigas, coisas lá da infância. Por exemplo, a nossa mente é interessante, ela é curiosa. Nosso cérebro, as nossas memórias, elas são como uma pilha de pratos, esses pratos de vidro, sabe? Em que ele não é de uma transparência total. Ele tem, sei lá, 60% de transparência, mais ou menos. A gente consegue ver o que tem ali embaixo, mas a gente não tem uma nitidez absoluta, né, do que está lá embaixo. Então, o que acontece? A gente consegue enxergar com certa nitidez o que está embaixo do prato. A gente bota um bilhete ali, escreve assim uma palavra, né? E bota o prato em cima, a gente consegue ler. Quando bota 2 pratos em cima, a gente ainda consegue ler, mas começa a ficar um pouquinho turvo. Quando tem uma pilha de pratos, tá? A gente já só lá embaixo está completamente turvo. A gente não consegue ler. Agora, ou seja, as memórias elas vão se acumulando e uma vai atrapalhando a outra, uma vai tomando, sabe, assumindo o espaço da outra na nossa mente, na nossa memória, no nosso cérebro. Mas quando a gente fica velho, o que acontece? É como se uma pilha de pratos fosse retirada. Então é muito mais fácil a gente enxergar o que está lá, o bilhete que está lá embaixo, porque ele está no passado, mas os pratos, as memórias recentes foram retiradas. E se as memórias recentes foram retiradas, a gente tem mais nitidez nas memórias antigas. É aqui que eu quero chegar. E então, nas memórias antigas, a gente começa a lembrar da infância, dos amigos de infância, da família, das coisas que comia, das músicas que ouvia, tá? E se torna saudosista. Não significa que esse mundo onde nós vivemos hoje é pior do que aquele que nós vivíamos, né? Porque é bastante comum dizer assim, quando eu era criança, o mundo era melhor. O mundo não era melhor. O mundo era tão ruim, tão difícil igual, sabe? As nossas condições de vida eram muito piores, sabe? A gente não tinha banheiro em casa, a gente não tinha água encanada dentro de casa,
sabe? Não tinha gás com fogão a gás, não tinha, enfim, o conforto que a gente tem hoje, né? O próprio vestuário era diferente, o calçado era diferente, era bastante difícil, mas na nossa memória redesenhada desse passado, era melhor. Por quê? Não é que era melhor, é porque nós éramos crianças. Porque o que nós tínhamos pela frente eram sonhos. Essa é a diferença. Uma criança tem sonhos, um jovem tem sonhos. Sonhos quando estou falando, é sonho acordado, ou seja, planos, vontades, né, desejos. E os sonhos nada mais são do que uma projeção mental do futuro. Velhos têm lembranças que são uma projeção mental do passado. Então, nós estamos nessa fase. Chegando no ponto que eu queria chegar desde o início. Agora que começa a conversa. Eu estava conversando com uma amiga a respeito dos nossos contemporâneos, nossos amigos de infância, né, de Gramado. Agora eu vou falar de Gramado, falar dos meus amigos. E quem for assistir, nesse momento só minha prima Odila está assistindo. Oi, prima, tudo bem? Que não é da minha idade. Então ela tem algumas memórias que foram contadas, mas ela não tem as lembranças que eu tenho, porque eu sou bem mais velho do que ela. Mas quem for assistir mais tarde e for contemporâneo meu, for conterrâneo e contemporâneo, possivelmente, provavelmente, esteja vivo também, né? Que é uma outra loteria, que grande parte dos meus contemporâneos, dos meus amigos até, e até desafetos, já estão descansando, já estão esperando a volta de Jesus para enfrentarem a eternidade, né? Enfrentarem o juízo e, na esperança, muitos da eternidade. Então, lembrando desses conterrâneos e contemporâneos, eu vou começar a citar nomes aqui. Por exemplo, deixa eu abrir aqui onde eu tinha a conversa com a minha amiga. Então eu disse assim: Buenas, estava lembrando do nosso contemporâneo de escola. Eu perguntei para ela: tu lembra do Gansulino? Eu não me lembro o nome do Gansulino. Eu estudei, eu entrei no ginásio, na época chamava de ginásio, né? Era assim, a carreira estudantil era assim: 5 anos escola primária, 4 anos ginásio e 3 anos de ensino. Hoje a gente chama ensino médio, na época chamava ou científico ou técnico, aí haviam as classificações. Então, no meu tempo, era o científico ou técnico. Técnico significa técnico em contabilidade, era só o que tinha. E científico preparava, aspas, para o vestibular, para a universidade, quem fosse dar sequência. Muito bem. Então, eram 5 anos de primário, 4 anos de ginásio e 3 anos de científico ou técnico. Eu fiz 4 anos de primário. É interessante porque naquela época havia o seguinte, podia pular o 5º ano, na verdade podia pular até o 4º ano, se passasse, havia uma espécie de um vestibularzinho, chamava-se Exame de Admissão ao Ginásio. E se conseguisse passar naquele exame de admissão, no vestibularzinho, tá? Estava automaticamente no 1º ano, na 1ª série do ginásio. Independente se fez a 4ª série, se fez a 5ª série, se fez série alguma. Eu fui alfabetizado entre 3 e 4 anos de idade, e eu sei que com a idade de 5 para 6 anos de idade eu era completamente alfabetizado. Eu lia tudo que caía na frente para ler, né? E precisei então de uma autorização, porque na época, para entrar, para ser aceito no primário, não existia o jardim de infância, prézinho, não existia nada disso. Então, para ser aceito, tinha que ter 7 anos de idade. Eu não tinha. Eu ia completar 7 anos de idade só em novembro. Então, a minha mãe conseguiu uma licença especial do secretário de Educação para que eu pudesse, só que daí aí não era numa escola municipal, tinha que ser numa escola estadual, porque era o Grupo Escolar Santos Dumont, né? É o mesmo que existe até hoje, só que em outro lugar. Então, eu fiz a primeira série
do primeiro ano do primário no Santos Dumont, que ficava onde hoje, ali na Rua Coberta, onde era a CRT, exatamente naquele lugar ali, o Banrisul, tá? O terreno da CRT, que hoje é uma loja de alguma coisa lá, deve ser de celular, sei lá o quê, e o terreno do Banrisul, ali era o pátio, ali era o Grupo Escolar Santos Dumont. E então a gente morava lá onde era o artesanato gramadense, ainda existem as ruínas lá. Depois um dia eu já falei sobre o artesanato gramadense, um dia eu vou falar de novo, porque nunca me cansa, tem muito assunto. Então eu ia todos os dias, né, à tarde, na escola Santos Dumont. Então eu fiz até é só a primeira série do primário. Eu me lembro que o nosso uniforme era um guarda-pó, parecia um jaleco, esses jalecos hoje de pessoal técnico, né, de laboratório, era branco e tinha uma gravatinha azul marinho, a calça e sapatinho era o que quisesse, né? O sapato acho que nem era um sapatinho muito vagabundo que tinha, mas era o que tinha, que eu tinha, né? E eu não me lembro se tinha chinelo de dedo, eu não me lembro. Não podia entrar, tinha que ir de sapatinho, muito bem. Mas o uniforme, ou seja, era um guarda-pó, né, branco, né, o dedinho ficava assim, só isso aqui fora né, deixa eu fazer o contrário, só isso aqui fora da manga, né, e uma gravatinha azul marinho, que ela tinha como é que chama, um ilhosa atrás, né? Não tinha que dar um nó, ela já vinha um nó, vinha pronto, só grudava um ilhosa ali, a gravatinha estava ali. Era muito feio. E tinha uma logo, né? Um emblema do Grupo Escolar Santos Dumont no peito. Esse era o uniforme. Então, eu fiz o primeiro ano do primário lá. E deixa eu me lembrar quem eram os meus colegas dessa época. Isso foi em 1964. O Alexandre Mazotti. Quem mais? O Serginho do Nelo. Serginho do Nelo, eu lembro dele. Seu Nelo era um carreteiro. Morava ali atrás do campo do Gramadense, por aqueles lados, né? O Serginho do Nelo. A Ana Maria Hensel, filha do seu Carmo Enzel, Ana Maria Enzel era minha colega, o Rui Baiano, o Rui Frias dos Santos, o Rui Baiano, todos colega de sala, né? Deixa eu puxar a memória, ver se lembro mais. Eu vou lembrar. A minha professora, a nossa professora, chamava-se Dona Rejane. Eu já escrevi histórias sobre a Dona Rejane, quer dizer, eu era, tinha 6 anos de idade, apaixonado pela Dona Rejane, eu queria o meu plano era sério, eu queria casar com a Dona Rejane. Então a Dona Rejane era a nossa professora, a diretora da escola era a Dona Rosinha Jung. A Rosinha Jung era a esposa do seu Beno Jung, que era sacristão. Ah, sim, o filho da Dona Rosinha, o Renato Jung, né, que depois teve um fim trágico, era meu colega, também era nosso colega, o Renato, um guri muito querido, muito bacana. Deixa eu me lembrar. Bom, eu vou lembrando, à medida que eu vou contando, eu vou lembrando. Então, a Dona Rosinha Jung era a nossa diretora. A merendeira da escola, se eu não estou enganado, se chamava Nilva. Eu não tenho certeza, mas eu lembro, ela era magra, de origem alemã. Eu lembro de 2 coisas que ela fazia. A merenda da escola, como ela era uma escola estadual, tinha merenda, né? E a merenda da escola um dia era chocolate, mas não era um todinho ali, meia boca, não. Era chocolate mesmo, forte, aquilo quase que dava para comer de colher, né? Com leite quente. Eu não gostava, eu nunca gostei de chocolate. Não gosto do cheiro de chocolate quente, não suporto até hoje. E isso que eu fui gerente de 3 fábricas de chocolate, né? Mas não suporto cheiro de chocolate. E, mas, enfim, tinha que comer, tinha que tomar o chocolate, né? Era nutritivo, era forte. O leite era leite, leite gordo, leite bom,
forte, não era de caixinha, não, nem de saquinho, era leite do DEAL, Departamento Estadual de Abastecimento de Leite. Ficava onde hoje é a rodoviária, ali ao lado, onde é a brigada, exatamente onde é a brigada ali, e ali ficava o DEAL. E no dia seguinte, no outro dia, era uma sopa com massinha fina. Pensa, até hoje, o cheiro daquela sopa está nas minhas lembranças mais gostosas. Ela botava salsinha e tal, era uma delícia aquela, eu adorava o dia da sopa, nossa, eu repetia o prato. Então, essas eram... deixa eu ver uma coisa também, Dona Rosinha, a professora Dona Rejane. Eu me lembro que uma vez, a única vez na vida que eu briguei assim de soco, de cair na porrada mesmo, não foi bem cair na porrada. É que tinha um guri, não vou dar o nome, mas tinha um guri que me incomodava. Eu tinha 6 anos, ele também devia 6 para 7 anos, ele tinha 7 anos, eu tinha 6. Mas ele era muito ruim comigo, ele me incomodava, eu penso numa praga que me incomodava. E aí eu, mirradinho, bobinho, né, lá da vila, né, porque mesmo estando Gramado sendo um ovinho e tendo 1 quilômetro de distância entre a vila e o centro, já tinha uma divisão, vila e centro, né? Eu tinha os da vila e os do centro eram chamados os bundinhos do centro, né? E eu fui me meter nos bundinhos do centro. Aí, imagina, era o espizinhado, era o bullying, né? Na época eu não chamava isso. E o guri me incomodava, me beliscava, me puxava o cabelo, me dava tom, me dava tranque. Tranque é cruzar a perna, fazer cair. Ele me maltratava. Aí um desses dias que ele veio me incomodar, eu simplesmente estiquei a mão, pá, e acertei o nariz do rapaz. Gente, eu nunca vi tanto sangue na vida. O guri sangrou, mas sangrou feio. E só. Não aconteceu mais nada disso. E abriu o berreiro, saiu chorando, não reagiu, não fez nada, e eu fiquei patetado lá. Aí, claro, eu fui pro castigo. O que era o castigo? O corredor da escola tinha uma mesa grande, redonda, no corredor. Não sei o que fazer aquela mesa ali, com umas cadeiras. E aí eu fui botar de castigo, sentadinho ali, era o cantinho do pensamento, né? Fui botar de castigo lá, uma horinha, alguma coisa assim, não foi muito também. E depois voltei para a sala de aula, nunca mais me incomodou também, não cheguei mais perto dele, né? E então, deixa eu ver, eu acho que lembrei tá, eu lembro de uma coisa também. A gente jogava, a gente chamava de pataca. Hoje o nome disso aí é amarelinha, né? Outros chamam céu e inferno, então é amarelinha. Mas na época a gente chamava de pataca, vou jogar pataca. E pataca era o nome da pastilha que a gente atirava para depois dar os pulinhos lá, chegar, né, na outra extremidade. E a minha pataca era uma pastilha, essas pastilhas de cerâmica pequenininhas que se faziam cobertura nos prédios, né? Eu tinha conseguido uma pastilhazinha bonitinha, quadradinha dessa. Geralmente eles jogavam com um caco de telha e tal, e eu tinha uma pastilha bonitinha. Porque na época, você já sei, na época a dona Elizabeth Rosenfeld estava construindo a casa dela e teve uma parte que ela fez um revestimento com pastilhas, então eu ganhei uma pastilha, que era sobra, né? Eu ganhei uma pastilha e levei para a escola. E lá eu jogava com a minha pastilha. Aí apareceram uns grandalhões que não eram da escola, de outro bairro, né? A turma Barra Pesada, e tomaram a minha pastilha. Eu fiquei chateado ali no canto, não chorei, mas eu fiquei chateadinho, né? Eles tomaram minha pastilha simplesmente, minha pataca. Aí apareceu um menino, bem mais velho que eu, chegou lá e perguntou por que, eu acho que eu estava chorando. Eu disse, por que tu está chorando? Disse, porque aqueles grandão ali tomaram a minha pataca. Tomaram a tua pataca? Tomaram. Eu me lembro que ele estava com na época se usava umas camisetas tipo pijama, de pelúcia cinza e manga comprida. Eu me lembro que ele arregaçou a manga daquela camiseta, foi lá nos caras
juntou o cara, juntou o gurizão pelo cangote e disse assim: devolve a pataca do menino. E o cara meio que, ele ameaçou bater, ameaçou dar um soco, devolve a pataca do menino. Aí o cara foi lá, me devolveu a pataca e ele foi embora. Quem é o cara que me defendeu? Jorge Weber. O Jorge Weber, todo mundo conhece aí. Pois bem, deixa eu ver uma coisa, tá? Falei desses contemporâneos. Daí, nesse ano eu terminei o primeiro ano, aí eu pude ingressar na escola municipal, porque daí eu já tinha 7 anos, com 7 anos eu já podia entrar na segundo ano do primário, hoje segunda série, né? Segundo ano do primário. E era uma escola, era uma brisoletinha na frente da nossa casa, a 200 metros da nossa casa, mas bem em frente, ali na Vila Moura, chamava-se Escola Municipal Olídio Elias de Moura. Inclusive eu desenhei essa brisoletinha, eu tenho ela desenhada, depois eu até compartilho com vocês aqui, a brisoletinha. E a minha mãe era diretora, nesse tempo a minha mãe era diretora dessa brisoletinha, mas não era minha professora. Minha professora, quem era a minha professora? Deixa eu lembrar. Não lembro quem era a minha professora. Ah, sim, a professora chamava-se Nair Arendt. Ela ia de bicicleta, ela morava na descida do Carasal, já era quase linha Ávila ali. Ela ia de bicicleta da aula, muito querida, uma pessoa doce, uma pessoa meiga, não gritava, tal. Essa foi minha professora. Aí depois eu tive outra professora, a professora Orlando Valentini. Orlando Valentini é irmã da professora Deolinda Valentini e do Chico Valentini, que foi gerente de quem? Do Chico, da Cruz de Malta, em Canela, aí enfim, dessas madeireiras aí, o Chico Valentini. A Orlando era irmã deles. E a Orlando foi professora há alguns anos ali nessa escola e foi minha professora também. E é interessante que nesse tempo as escolinhas brisoletas, elas eram pequenas e o único professor, ele atendia acho que até 3 turmas ao mesmo tempo. Então, mas 2 com certeza. Um era do primeiro ano, o outro era do terceiro ano, e assim por diante. Então, eles eram divididos. De um lado ficava a turma dos menorzinhos, do outro lado dos maiores. Então, ela dava a tarefa para uma turma primeiro, e eles ficavam lá fazendo a tarefinha, e daí ela ia dar a aula para os outros. Imagina como era difícil, né? Para aprender nesse sistema aí era bem complicado, mas era assim que era. Então, eu me lembro que era uma escolinha assim bem modesta, bem simplesinha, de madeira, né? Servi um mate aqui de madeira, caiu uma florzinha de camomila, um devolver para o mate, né? E eu me lembro que a minha mãe, ela fazia umas festinhas de escola, né? Para arrecadar uns caraminguá, para comprar umas coisinhas para melhorar a condição da escola, né? Porque lá não tinha merenda como tinha no Grupo Escolar Santos Dumont, nas escolas estaduais. Mas nesse tempo, isso já era 1965, portanto, 50, 60 anos atrás, 60 anos atrás. Nesse tempo, o governo brasileiro, o governo militar, fez um acordo com os Estados Unidos. Não vou falar de política aqui, tá? Mas eu vou dizer o que aconteceu dentro desse acordo, chamado Aliança para o Progresso, onde o governo americano mandava para o Brasil sacos de alimentos e mantimentos para as escolas. Então, eu me lembro que eram sacos de 60 quilos, sacos grandes, né? Então vinha trigo amassado, grãos de trigo amassado. Vinha farinha de trigo e vinha azeite, óleo, mas eram latas essas latas de quantos litros? 18, não, era mais lento. Lata de 18 litros, né? Aquelas latas quadradas. Eram latas de óleo, de azeite.
tinha mais alguma coisa que eu não me lembro o que que era. E então era distribuído para as famílias. E na escola eram feitos alimentos, né? Merenda para os alunos. Então, como vinha só aquilo, a minha mãe fez uma hortinha. Ela fez uma hortinha na escola onde todos colaboravam, os alunos, os pais dos alunos. Vila é assim, vila é pessoal é de fé. O pessoal vai lá e ajuda, né? E então foi feita uma hortinha e então a gente tinha hortaliças, né? E ela fazia umas sopas deliciosas. Ela fazia quentão. Ela fazia que mais no inverno muito frio, né? No inverno. Outra coisa. Ela instituiu o seguinte: todos deveriam ter um chinelinho para andar dentro da sala, porque a gente sabe o que a gente usava no inverno, principalmente tamanco de madeira, aquele sabe? Então a gente ia de tamanco mas aquilo tudo embarrado, estrada de chão, tudo de barro, né? Então a gente deixava os tamanquinhos, os chinelos ou os sapatos, quem tinha, mas todo mundo pobre ali, então eram uns botina velha, deixava na área e entrava, botava o seu chinelinho lá dentro. E ela botou um fogão a lenha na escola, dentro da sala de aula. Então, porque era uma sala única, né? E botou um fogão a lenha. E nesse fogão a lenha, então, ela enquanto dava aula, ficava cozinhando a sopa e a comida e tal. Era um tempo muito bom para nós, sabe? Para quem tinha mais consciência da vida era difícil, mas a gente era criança e aquilo era um paraíso para a gente. Então, deixa eu lembrar quem eram os meus colegas então nesse tempo, as turmas, né, de contemporâneos ali. Olivier Bon, Remy Galgaro, as irmãs do Remy, a Eronita, a Nadir, o Raul, o Renato, que eram meus amigos de infância ali. Daí tinha também os filhos, vamos ver. O Luiz Beneval e o Luiz Antônio, que eram filhos do Otílio. O Otílio era o gerente, né? Na época chamava capataz do Britador, que ficava na curva ali onde hoje é o Perinão, né? E o Beneval, aí tinha o Tonho, não, era o Tonho e o Beneval. Aí tinha os primos dele, os filhos do Gervásio. O Gervásio, ele era, se eu não me engano, ele era mecânico de trator. Ele era irmão, acho que era irmão do Otílio, e aí tinha o Clóvis e o Beneval. Não, o Beneval era o filho do Otílio. O Clóvis, e tinha mais um outro que era Juarez, o Clóvis e o Juarez. Tô lembrando, né? Filhos acabei de dizer o nome dele agora. Tá vendo que a gente fica velho, a gente esquece as coisas mais recentes. Gervásio, filho do Gervásio. Muito bem. Aí tinha os filhos do Bon, que era a Célia, a Marlene. A Ilse já era mais velha, não estudou com a gente. A Célia, a Marlene, sim. O Olivier Bon, que foi vereador em Gramado, era nosso aluno. O Olivier tinha uma particularidade. Ele ria muito, sabe? Ele ria o tempo todo. Aí os outros, naquelas brincadeiras de criança, e meio que, sabe, zoavam dele, e ele ria. Ele ria muito, era o menino que mais ria lá. Aí tinha o Serginho, irmão dele, a Célia, a Marlene, tá. Aí tinha a Eronita, irmã do Renato e do Raul e do Remy. Aí tinha também as minhas primas, a Mary, a Margarete Moura, o Moacir. Não sei, acho que o Moacir era pequeno nesse tempo, ele não ia na aula. Ou já começava a ir, não me lembro, já, ou em outro horário e tal. Estou falando dos horários que eu participava e tal. Então a Mary e a Margarete, com certeza. Minhas primas. E a Sheila, minha prima, filha do Elias. O Lídio, irmão da Sheila. O Ismael, meus primos, é tudo parente ali. Tudo parente. Os filhos tinha o Adervírio, que era filho de quem? Esqueci o nome do pai dele, seu Manuelzinho. O Adervírio. Tinha uma irmã do Adervírio. Aí tinha os Viegas, que era o Luiz Viegas, a Marta Viegas.
Aí tinha os filhos a gente chamava de Verno Tigre, Verno, acho que era Dilkin, né? Que era o Nonho, que era o mais velho, tinha como era o nome tinha o Paulo, que era o mais novo, e tinha um do meio, que eu não me lembro o nome dele, tá? Lembro dele, mas não estou lembrado do nome dele, vou lembrar, talvez. Deixa eu ver quem eram outros aí que eu lembro nesse tempo. E assim, ó, a gente era tudo amigo. Nesse tempo, deixa eu contar uma coisa que não tem a ver com a escola e não tem a ver com a escola. A minha mãe, imagina, a minha mãe era professora do município e imagina o salário de um professor do município. A gente tinha passado por uma tragédia lá, não vou contar agora, mas assim, todo o caraminguá que entrava, o dinheirinho era contadinho. Só que a prefeitura chegava a atrasar 5, 6 meses o salário. Era assim, era uma barbaridade. Então, a minha avó, a minha mãe, comprava um fiado no caderno dos Parmegiani. Existe até hoje o armazém do Parmegiani, pelos netos do seu Abel Parmegiani, né, filho da dona Zulmira e do seu Nilo. Claro, hoje já remodelado, já atualizado, mas é o mesmo armazém. E então era no caderno, comprava fiado no caderno. Levava 5, 6 meses, né? O seu Abel anotava no caderno, ia lá, pegava as coisas, na venda, chamava venda, né? E aí, quando a minha mãe recebia, minha avó recebia um pouquinho também dos trabalhinhos que ela fazia. A avó lá lavava prato no restaurante do Hotel Balneário. Então ia lá, acertava um pouquinho, acertando de pouco em pouco. Isso acontecia com a farmácia do seu Beno Ruschel, isso acontecia com a loja de roupa do Biriba, do velho Frank, sogro do Biriba. Enfim, do seu armazém do seu Horácio Cardoso no centro, sabe? Era meio que alternava ali. E então, para completar um pouquinho a renda, algumas coisas, a minha mãe, ela costurava. Então ela fazia camisas, roupas para os vizinhos, né? Eu lembro de uma vez um rapaz que encomendou uma camisa para ela. E o rapaz exigiu que na camisa tivesse, se eu não me engano, eram 64 botões. Era botão para tudo quanto é lado. E encheu de botão. Era uma camisa meio country, sabe? Meio rural. Mas ela fez a camisa do homem. E então ela ganhava uns trocadinhos ali. E também o seguinte, ela era uma das poucas pessoas, o meu primo Elias era um e ela era outra pessoa, a única pessoa na vila que sabia aplicar injeção nas pessoas. E hoje aplicar injeção, você pega uma seringa descartável e depois joga fora. Então, na época tinha que era de vidro temperado, tinha que ferver a agulha, tinha que ferver a seringa, tudo era bem complicado. E era uma cena de terror, né, uma seringa. Então, mas ela não tinha uma seringa, né, chamava de aparelho de injeção. Aí quem tinha era meu primo Elias, então ela pegava emprestado dele quando precisasse, e ela ia nas casas. Eu perdi a conta às vezes que eu fui com ela de madrugada, atravessando picada no mato para ela fazer injeção em velhinhos, pessoas doentes, nas casas, na hora que tinha que ser feita a injeção, né? Noite adentro, madrugada adentro, a gente ia atravessar o picado e ia lá, e chegava lá, tinha assim, pessoas muito, muito, muito miseráveis, muito pobres, que dormia assim, 6, 7, 8 pessoas num ranchinho de 4x5, e com um fogão no meio, não tinha quarto, tinha uns cáteres ali atirados. Então alguns ficavam sentados na frente do fogão e os outros dormindo, depois se revezavam. Era bem miserável a vida. Então, aí o que acontece? Ela, evidente que ela não cobrava por isso, mas as pessoas pagavam. O que eles faziam? Eles davam para ela moranga, milho verde, ervilha, produtos da sua horta, um repolho, um tomate, ela sempre voltava com alguma coisa. Então era assim que era a vida, era assim que as coisas funcionavam.
né, nesse tempo, né, somado um pouco à pobreza, somado um pouco à solidariedade. Solidariedade é uma palavra que ninguém falava disso, ninguém sabia que existia essa palavra, mas ela era viva no coração das pessoas, ela era viva na vida das pessoas. Eu comecei essa prosa aqui. Eu comecei essa prosa aqui porque eu ia falar de algumas pessoas, acabei indo para outras, mas é assim mesmo, a gente vai ramificando. Deixa eu voltar para o centro, deixa eu ver quem eram as outras pessoas. Quem eram as outras pessoas, nossos contemporâneos, um pouco depois, aí já na época de ginásio, eu entrei no ginásio. Ah, sim, pois é. Voltando ao ginásio, eu não fiz o quinto ano do primário. Podia fazer exame de admissão, aí eu estava bem nos estudos, eu tinha notas boas. Minha mãe era professora, no quarto ano do primário ela era minha professora. E aí alguém achou engraçadinho que esse menino sabe tanto, podia entrar no ginásio, faz o exame de admissão. E eles aceitaram. A minha mãe, então, o exame de admissão era em dezembro. De outubro em diante, a minha mãe me acordava às 4 da manhã, levava uma merenda, levava um lanche, e das 4 às 6 da manhã ela passou comigo o quinto ano do primário. Matemática, ciências, geografia, história, linguagem, depois passou a chamar português, chamava linguagem, acho que era isso. E quando chegou o exame de admissão, eu fui bem em todas, mas eu estava apanhando na prova, estava apanhando em matemática. Eu ficava pensando, mas eu não sei, não fiz o quinto ano, faltaram coisas, né? Aí tinha um professor que parou do meu lado, ele viu o meu esforço, dizia assim, a resposta que ele ali é tal. Eu olhava para ele dizendo, como é que pode? Ele, bota ali, a resposta é essa, tá? Aí, aquela ali, bota ali também, a resposta é essa. É claro, eu botei as respostas que ele me deu e, lógico, passei, né? Claro, depois eu tomei bomba no primeiro ano do ginásio, meu santo, apanhei de relho na matemática, aí era coisa pra gente grande, né? Aí, claro que eu rodei, claro que eu fui mal. Mas quem era o professor que me ajudou? O Romeu Dutra. Lembra do Romeu Dutra? Quem nos deixou agora, uns meses atrás, né? Romeu Dutra. Ele, bonachão, ele foi um dos professores. Aliás, os professores eram todos bonachões. Não dá para falar mal dos professores, não. Então, o Romeu me ajudou a entrar no ginásio. E aí, nesse tempo, o ginásio, sabe onde é que ficava? Ele ficava na Rua Garibaldi, quase em frente ao Correio. Hoje o Correio ainda está lá. Na época era em outro lugar, mas onde hoje é o Correio, onde depois, por muitos anos, foi a escola da APAE. Ali era o ginásio estadual noturno e diurno, tá? Noturno e diurno. Ele era noturno até 1967. Em 1968 ele passou a se chamar, ele passou a ter também o diurno, que foi quando eu entrei. Agora deixa eu contar para vocês quem foram os meus colegas de exame de admissão. Eu tinha 9 anos de idade. 9 anos. Meus colegas eram Hortêncio Gil, Antoninho Moreira, Yunis Mahmed Yassin Abdallah Mayhoub. Depois eu vou contar uma história do Yunis. Yunis está com 87 anos agora, o Yunis, querido companheiro, amigão, sujeito divertido e tal. Yunis, tá? Jeremias Elias de Moura, Nadir Reis, a dona Nadir, a mãe do Pedro Reis, a mãe do Rafael, a mãe do Paulo, né? A mãe da Fabiola, a mãe da Raquel, tá? A dona Nadir, ela era gerente da CE, e ela foi minha colega de exame de admissão. E entramos junto no primeiro ano do ginásio. Só que ela ficou no noturno. Ela deveria ter uns 40 anos, 30 e poucos anos. Eu tinha 9. E essa turma é toda mais ou menos da mesma idade, né? Todo mundo da mesma idade. Tinha mais alguns
Quem era o diretor da escola? Dr. Celso Giacomo Dali Moli, advogado, depois se tornou promotor, e a esposa dele era professor de história. Foi meu professor um bom tempo. E a esposa dele, a dona Teresa, era professora de inglês. Uma pessoa muito querida, os dois muito queridos, muito, sabe? E o Dr. Celso tinha uma particularidade que a gente gostava muito. Ele adorava história científica. Ficção científica era com ele. Falar de futuro, falar de nave espacial, era com ele. Então a gente quando estava afim de matar, às vezes a aula estava meio chata, né? O assunto estava. Quem é que queria saber dos normandos, dos eros, dos saxões, dos suevos, dos eslavos, né? Dos bárbaros, as datas, os reis, visigodos, ostrogodos. Tava chato aquilo, a gente não conseguia. Pá, o que nos interessa isso? A gente puxava um assunto. E se houvesse uma máquina do futuro e a gente visitasse? Ele, pronto, acabou a aula. E ele começava a falar ele adorava ficção científica, né? Então a gente. Ninguém saiu prejudicado, ninguém deixou de aprender. Eu, por exemplo, sou apaixonado por história, sabe? Mesmo não gostando desse tema na época, porque a gente pode gostar de um, gostar do outro, e hoje eu amo história, eu estudo história. Enfim, o Dr. Celso, a Dona Teresa. A Dona Terezinha Andrés era professor de português, mas não era minha professora. Ela era professora da turma da noite, acho que da manhã. Ah, sim. Eu acho que nesse tempo ela era vice-diretora, então ela era professora da outra turma, não era minha professora. Quem mais? A dona Ilona Weber era professora de português. O Rui Corso, de Caxias, era professor de geografia. Tinha outro professor de geografia também, o Remi Fiorese, que perdeu a vida, acho que com malária. Ele participou daquele projeto Rondon enfim, teve a vida ceifada num desses episódios. Quem mais? Outros professores. Professor de inglês, minha primeira professora de inglês, professora Elinor. Eu esqueci o sobrenome dela, Elinor, de Canela. Professora Elinor, muito querida. Mas foi por curto período, depois entrou uma outra professora que eu não estou lembrado quem era. Nesse tempo, entrou inglês, porque a gente podia escolher, ainda as aulas eram de francês. Então teve turma que estudou francês até o ano anterior. E esse ano, então, entrou o inglês. A gente não chegou a estudar francês. O professor de francês era o Dr. Pio Renato Schlatter. Era o professor de francês. Era o único dentista da cidade. Que mais? Vamos ver, outros professores. Deixa eu lembrar aqui. Geografia, história, matemática. Bom, matemática aí pega. A professora de matemática era uma freira, irmã Leonila, severa, muito severa. Mas o que tinha de severa tinha de linda. Era mulher bonita. Era muito linda aquela mulher. E foi exatamente nesse ano que o Papa Paulo VI aboliu o uso de traje clerical, né, nos padres e nas freiras. Então ele deixou optativo, né, deixou opcional. Quem quisesse usar o hábito, né, chamava hábito, usava, quem não quisesse não usava. Então ela fez uma enquete na sala, né, ela disse o seguinte: olha, eu quero saber se vocês querem que eu continue. O hábito era um hábito cinza, né, e tinha um véu com um detalhe branco ou branco, um véu. O véu era cinza também. E ela perguntou se vocês querem que eu continue usando o hábito ou eu venha com roupa civil. Só teve um rapaz lá, eu até lembro quem era, mas não vou dizer o nome não, que optou por ela ir de hábito. O resto todo mundo não, roupa civil. A mulher no dia seguinte apareceu com uma quase mini saia. Pois é. Era a época da mini saia, podia, né? E não era mini saia, mini, mas era assim, uns dedinhos acima do joelho. Para quem via ela sempre com aquele roupão até lá embaixo, foi um choque cultural bem, bem avantajado, né? Depois eu nunca mais soube dela, nunca mais tive notícia dela, né?
Acho que chega. Chega por hoje, né? Já contei muita história hoje. Tem muita para contar. Enquanto eu ainda tenho memória, eu vou contando. Os vídeos vão sendo guardados aí. Um dia alguém diz, esse velho contador de história aí, né? Lorota e tal. Deixa só mais alguns episódios que eu lembro dessa época. Eu me lembro que tinha uma fábrica de móveis chamada Irmãos Martinho. Não, Irmãos Martim. Não, não é isso, não. Ah, não, desculpa. Fábrica de Móveis Martim, terminando com M. Que ela era do Josias Martinho, do Ademar Cardoso e do Marcílio Cardoso. Então, essa fábrica, ela ficava em frente, na Borges de Medeiros, na metade da quadra da Salgado Filho. Aliás, a última, ficava entre a Salgado, não, entre a Salgado Filho, entre a rua Guilherme Abraham, que é uma ruazinha pequena que tem depois da Salgado Filho, em frente ao Hotel Vovó Carolina. Não sei se ainda existe esse hotel hoje, tá? Mas é ali em frente essa fábrica. Na época não tinha o hotel ali, na época tinha a casa do Otávio Rossi, pai da Marta Rossi, e depois foi construído o hotel ali. Então, em frente era a loja. Deixa eu ver uma coisa, o que é lá hoje? Acho que Giovanna Regali. Não, Giovanna Regali não. McDonald's, uma coisa assim. É ali. Então, ali era a fábrica do Martim, né? Móveis Martim. E o que faziam? Que tipo de móveis produzia? Móveis Luiz XV, feitos de louro, pinheiro araucária e não me lembro qual é a outra madeira que usava. Basicamente essas aí. E a lustração, né? Não se pintava móvel. A lustração do móvel ele era laqueado. A laqueação era com laca, goma laca, chamada asa de barata, que ela era derretida e misturada com álcool e tal. E ela era passada com boneca, né? Com uma boneca de pano, era uma trouxinha de pano, chamava de boneca. E não era com pistola, nem com pincel, era com boneca, porque ele ilustrava até ficar perfeito. E sabe quem era o ilustrador? É o meu primo Isaías, o pai da Mary, da Margarete, do Moacir, do Maurício, do Gerson, né? Então, ele era o ilustrador e era na beira da calçada. Então, eu saía da escola e eu ficava sentadinho lá conversando com ele. Ele dava prosa para mim, ficava trabalhando, não atrapalhava o trabalho, e ficava dando prosa para ele. Depois levantava e ia embora, ia para casa. Essa era a minha rotina do dia a dia. Acho que chega, né? Chega por hoje. Então tá. Eu vou terminar meu chimarrão, vou fazer uns estudinhos bíblicos aqui, porque eu não posso relaxar nisso aí, né? E depois eu vou fazer alguma coisa para comer, porque também ninguém, né, saco vazio não para em pé. Abração para todo mundo. E não me queira mal.